Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Francisco Souza. Eu sou advogado especialista em direito público, direito administrativo, e neste canal eu tento aí desmistificar e simplificar os conhecimentos teóricos acerca do direito administrativo e do direito público para a população. A população ela deve saber que ela tem vários direitos, mas se eu vim aqui com muita teoria, com muita norma, muita coisa, as pessoas não são obrigadas a entender. Todo mundo não é obrigado a estudar direito administrativo. Mas através dos exemplos do dia a dia, através aí da simplificação do entendimento de algumas normas, a gente consegue aí ir ampliando o conhecimento sobre esse tema que é muito importante para a sociedade. Eu sou uma pessoa com autismo e eu trabalho através das redes sociais para levar um pouco aí de conhecimento, o pouco que eu tenho, para as pessoas relacionadas a esse tema. E hoje nós vamos tratar de títulos para fins de concursos públicos. Muitas pessoas me mandaram mensagem nas redes sociais me perguntando o que era título, me perguntando qual era a base normativa para os títulos em concursos públicos e pedindo para me esclarecer essas dúvidas. Então, estou aqui agora, estou fazendo esse vídeo para você, para tentar tirar algumas dúvidas sobre títulos em concursos públicos, tá bom? Aproveita, se inscreve no meu canal, deixa o like se você gostar desse conteúdo e compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai precisar desse conhecimento, tá bom? E também já deixa o seu comentário aí, a sua dúvida na caixinha de mensagens, porque eu leio todos e ele me ajuda a produzir, né, a dar ideias para a produção dos próximos vídeos. Roda a vinheta! Títulos. Títulos é um conceito muito amplo e aqui eu vou tratar de títulos para fins de ingresso em carreiras públicas. E a primeira previsão que eu trago para vocês sobre títulos, ela está contida na Constituição Federal de 1988, onde, para acessar um cargo público, é necessário provas e títulos para poder um candidato acessar qualquer cargo público, baseado aí no princípio da impessoalidade, porque antes da Constituição de 1988, muitas pessoas ingressavam no serviço público, na carreira pública, sem aí prestar o devido concurso público. E aí, com o advento da nossa Constituição Cidadã de 1988, foi previsto que, além de provas, também poderia ser usado os títulos para fins aí de averiguação do conhecimento ou capacidade daquele candidato para um cargo público. E o que é os títulos, o que são os títulos e qual é a finalidade? Bem, eu pesquisei a doutrina sobre o tema, que é a doutrina são os juristas que escrevem sobre direito administrativo, e também pesquisei a jurisprudência, o que os tribunais entendem e o que eles tratam sobre os títulos para poder trazer aqui para vocês. E a finalidade dos títulos é a valoração da demonstração em tese, em abstrato, de que o candidato reúne os atributos e conhecimentos técnicos que o colocam numa posição de vantagem naquele concurso público. Então, a princípio, vale dizer que, conforme o professor José dos Santos de Carvalho Filho, a análise de título ela não pode ser eliminatória, mas somente classificatória, porque você não pode atribuir aos títulos essa característica de eliminação, porque o princípio do concurso público, que tem ali na sua impessoalidade de que todos que cumprem certos requisitos possam acessar cargos públicos,
ele não pode tirar candidatos que, apesar da formação acadêmica, não têm ainda a titulação especial ou a experiência profissional comprovada para acessar cargos públicos. Isso seria uma incoerência. Então, a doutrina fala que a titulação, a análise da titulação, ela não poderia ser desclassificatória. Ela não poderia eliminar o candidato. Já os tribunais superiores, que é o STF e o STJ, infelizmente em alguns julgados, ou seja, em precedentes judiciais, reconhecem que os títulos podem sim, se houver previsão no edital, ter a característica aí de eliminar o candidato que não preencher a questão dos títulos na etapa avaliatória relacionada a esse tópico. E aí o que acontece? Os títulos, gente, eles podem e devem guardar relação com a complexidade exigida para o cargo. Mas eles, como eu falei até, não podem servir de empecilho para pessoas recém-formadas ou, por exemplo, se for cargo de nível médio, para pessoas que têm a escolaridade mínima exigida, possam ser impedidas de acessar os cargos públicos. Mas os títulos eles vão servir aí para fins de posicionamento, principalmente, tá? Posicionamento e classificação final dos candidatos. Então, o candidato que ele tem a mesma nota de outro candidato no mesmo concurso, dependendo da apresentação dos títulos, esse candidato ele pode ter aí um posicionamento, uma classificação superior ao outro candidato devido à apresentação desses títulos. Tudo conforme a previsão do edital. E aí, também muitas dúvidas das pessoas é com relação ao seguinte: Francisco, eu vou prestar um concurso e lá no edital não fala até quando é possível apresentar os títulos, até quando é permitida a conclusão daquele título que eu consegui para fins de apresentação na banca. Então, o julgamento de tribunais superiores falam que se o edital ele não for claro com relação à data de conclusão daqueles títulos, se forem, por exemplo, títulos acadêmicos ou artigos científicos e publicações, que eu vou explicar para vocês agora, quais são os títulos aí que podem ser apresentados no concurso. Se não houver previsão no edital de data limite de conclusão desses trabalhos, dessas certificações e títulos acadêmicos, então o prazo é o ato da convocação para avaliação de títulos. Ok? Então, se você foi convocado para apresentar títulos, mas no edital não mostra a data limite da conclusão do seu título, ou então até para fins aí de comprovação de experiência, não coloca a data limite de comprovação de experiência, então você vai considerar a data da convocação, e é isso que os tribunais superiores consideram. Mas se você precisar entrar na justiça questionando esse ponto aí, é bem possível que os juízes e tribunais eles apresentem aí considerações, teses diferenciadas, tá bom? Sempre consulte o seu advogado de confiança para aí elaborar uma estratégia no caso a caso, beleza? Não existe uma regra específica, mas geralmente a análise de títulos ela é feita após a prova objetiva, se tiver uma prova de redação também após a prova de redação, mas ela deve ser feita antes da homologação do concurso. Por quê? A homologação do concurso é o encerramento de todas as fases, inclusive dos recursos, que mostra para a sociedade que aquele concurso ele tem validade, ele passou por todas as suas fases, ele foi aprovado pela sociedade
e ele está apto a produzir efeitos jurídicos para fins aí de convocação em cargos públicos. O edital de homologação é talvez, além do edital de abertura, o mais importante que nós temos num concurso público, porque é ele que conclui, que faz o fechamento do certame. Então, essa análise de títulos ela deve ocorrer antes da homologação do edital de conclusão do concurso, tá bom? Bem, Francisco, você já me falou um pouco sobre títulos, mas eu queria que você exemplificasse, você me dissesse o que são títulos para fins de concurso público. Como eu já falei, vou falar de novo, não existe uma norma específica tratando de títulos. Cada edital vai elaborar os seus requisitos conforme as suas necessidades, mas de maneira geral, os títulos eles podem ser artigos científicos, trabalhos acadêmicos ou livro publicado. Então, se o candidato ele tem artigo científico publicado em revista reconhecida, se ele tem trabalhos acadêmicos relevantes e se ele tem livros publicados, se estiver previsto no edital, pode ser dada uma pontuação para fins aí de classificação. Também é considerado títulos a pós-graduação lato sensu. E o que é isso? São as especializações. A pessoa faz uma graduação, por exemplo, em Direito, em Pedagogia, e ela faz uma pós-graduação aí de, no mínimo, 360 horas na área de formação dela, ou às vezes mesmo na área pretendida daquele cargo que ela quer concorrer no futuro. Se a pessoa vai concorrer a um cargo do magistério, ela faz ali uma especialização em educação infantil, educação precoce, ensino especial. Então, isso é um título para fins de concurso público e pode ser atribuído uma pontuação, tá bom? Pós-graduações stricto sensu, que é o mestrado e doutorado, também é considerado titulação para fins de concurso público e para fins de pontuação. Eu não vou tratar agora sobre o tema de mestrado e doutorado feito no exterior, que não foi homologado pela autoridade brasileira. Isso vai ficar para outro vídeo, tá bom? Para fins de títulos também podem ter a opção de cursos livres, que são cursos de capacitação, cursos técnicos. Se eles forem previstos no edital, vai ser também atribuída uma pontuação a ele. E também, por fim, a experiência profissional. Vamos dar o exemplo de novo da carreira do magistério. Vamos supor que abriu um edital para a Secretaria de Educação de um determinado estado, um edital de concurso público, e lá fala que a cada ano de trabalho no magistério, seja em instituições públicas ou privadas, vai ser atribuída aí 0,10 pontos por ano de efetiva atividade exercida, até o limite, por exemplo, de 5 anos, até o limite de 10 anos. Isso é possível desde que esteja previsto no edital. Pessoal, e a dúvida também com relação à pontuação. Como funciona uma pontuação? Como que é estabelecida as regras de pontuação de títulos para fins de concurso público? Bem, não há uma regra geral, mas em direito administrativo nós devemos seguir alguns princípios. O princípio da proporcionalidade, em que a pontuação ofertada deve ser proporcional à titulação e às exigências específicas para o cargo. Por exemplo, se um edital prevê, a fins de títulos para concurso público, especialização lato sensu e especialização stricto sensu, que é mestrado e doutorado, e mais experiência profissional, vocês vão concordar comigo que uma especialização lato sensu num curso de 360 horas
ela não deve ter pontuação maior do que um curso de doutorado, uma titulação de doutorado, que a pessoa tem que passar por várias etapas, o candidato ali, o discente tem que passar por várias etapas, cumprir vários requisitos para obter aquela titulação de doutorado. Então a pontuação deve ser proporcional. Vamos aos exemplos: doutorado 3 pontos, mestrado 2 pontos, especialização lato sensu 1 ponto por especialização até o limite de 2 especializações, 0,5 por ano de experiência profissional. Então, essa pontuação atribuída à titulação, ela é estipulada de maneira, vamos chamar de livre, pelas bancas e pelas comissões organizadoras dos concursos, mas deve obedecer aí princípios administrativos da proporcionalidade e também da impessoalidade. A comissão do certame, do concurso público, a banca, não pode, através da titulação, direcionar aquele concurso para determinadas pessoas. Tem que ter aí a impessoalidade. O concurso público ele tem que ser aberto a todos os brasileiros, tá? E aí ser atribuído certa pontuação, mas que dê chances iguais para todo mundo participar daquele concurso ou daquele processo seletivo. E é isso aí, galera. Eu espero ter tirado um pouco da dúvida de vocês a respeito de títulos para concursos públicos. Fiquem atentos aí, me segue na rede vizinha, porque lá eu vou falar mais sobre títulos para fins de concurso público. Um abraço, até mais!